Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Livre para escolher um depoimento pessoal do Milton Friedman, vencedor do Prêmio Nobel, o Nobel, e Rose Friedman, uma reflexão sobre a relação entre liberdade e economia da editora Record. Esta obra agui. Onde quer que encontremos uma grande parcela de liberdade individual, alguma dose de progresso no conforto material à disposição dos cidadãos comuns e uma esperança generalizada de mais progresso no futuro, lá veremos também que a atividade econômica está organizada principalmente com base na economia de mercado. Onde quer que o Estado assuma o controle detalhado das atividades econômicas de seus cidadãos, ou seja, onde quer que reine o planejamento econômico central detalhado, lá os cidadãos comuns estão com algemas políticas, têm um baixo padrão de vida e pouco poder para controlar o seu próprio destino. O Estado pode prosperar e produzir monumentos impressionantes. Classes privilegiadas podem usufruir plenamente do conforto material, mas os cidadãos comuns são instrumentos a serem usados para os propósitos do Estado, recebendo nada além do necessário para serem mantidos dóceis e razoavelmente produtivos. Na década de 1970, tanto os Estados Unidos como a Inglaterra flertavam com modelos quase socialistas e, por conseguinte, enfrentavam severa crise econômica, social e moral. Mas a maré felizmente mudou de direção e a chegada de Ronald Reagan e Margaret Thatcher ao poder reverteu o quadro, impondo mais limites ao papel do Estado e dando mais liberdade aos mercados. As ideias de Hayek e Milton Friedman tiveram tudo a ver com essa virada, que tirou milhões da miséria e trouxe prosperidade para boa parte do mundo. Hoje o coletivismo de esquerda voltou a assombrar esses países e, por tabela, o restante do globo. Obama, o presidente com mais inclinação socialista desde Jimmy Carter, é prova disso. Seu governo medíocre e intervencionista asfixia o funcionamento do livre mercado, ameaçando o futuro não só dos americanos, como de todos que olham para os Estados Unidos como um farol da liberdade. É preciso resgatar, portanto, aqueles valores liberais pregados por Hayek e Friedman. O livro que o leitor tem em mãos é justamente o mais popular do mais famoso liberal que já existiu. Entre tantos méritos, talvez o principal atribuído a Friedman seja sua incrível capacidade de mastigar para os leigos conceitos econômicos, tornando acessível e claro aquilo que em penas alheias poderia ser árido ou enfadonho. Este livro sai do campo do meramente abstrato e mergulha no aspecto concreto da liberdade, mostrando como funciona o mercado e por que ele é tão mais eficiente. Trata-se de, em minha opinião, da mais persuasiva obra em defesa do liberalismo e, por isso, do melhor antídoto contra o esquerdismo coletivista. Dizem que o jovem que não é socialista não tem coração e o adulto socialista não tem cérebro. Se for verdade, confesso não ter tido coração. Ainda assim, esse foi o primeiro livro que li que efetivamente me definiu como um liberal. Tenho convicção de que fará o mesmo com muitos leitores. Em nova e excelente tradução, Livre para Escolher é uma verdadeira aula, aquela que dificilmente o leitor teve ou terá em nossas universidades dominadas pelos professores marxistas e keynesianos, segundo Rodrigo Constantino. Milton Friedman foi um dos principais líderes da Escola de Chicago e defensor do liberalismo econômico. Ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1976, ele foi considerado um dos economistas mais influentes do século XX pela revista The Economist. Lecionou na Universidade de Chicago por mais de 30 anos e é autor de diversas obras, incluindo Capitalismo e Liberdade e Tirania do Status Quo, escrito em coautoria com a sua esposa Rose Friedman. Rose de Friedman foi economista e professora na Universidade de Chicago. Escreveu com o marido o livro de memórias do casal Two Lucky People, entre outras obras. Ajudou a produzir a série de televisão Free to Choose, que deu origem ao livro homônimo e foi exibida pela emissora PBS em 1980. Vamos conhecer um pouquinho da obra em si, né? Livre para Escolher, a introdução dela. A fecundidade da liberdade é demonstrada de modo mais contundente e mais claramente na agricultura. Quando a Declaração de Independência foi promulgada, menos de 3 milhões de pessoas de origem europeia e africana, omitindo-se os índios nativos, ocupavam uma faixa estreita ao longo da costa oriental. A agricultura era a principal atividade econômica. Eram necessários 19 a cada 20 trabalhadores para alimentar os habitantes do país e proporcionar um excedente para exportar em troca de bens do exterior. Hoje é necessário menos de 1 a cada 20 trabalhadores para alimentar
os 222 ou 220 milhões de habitantes e proporcionaram um excedente que faz os Estados Unidos o maior exportador de alimentos do mundo. O que produziu esse milagre? Certamente não o comando central do governo. Países como a Rússia e seus satélites, a China continental e a Iugoslávia e a Índia, que hoje dependem de um comando central, empregam entre um quarto e metade de seus trabalhadores na agricultura e ainda assim dependem com frequência da agricultura do zero para evitar a fome em massa. Durante a maior parte do período de rápida expansão da agricultura nos Estados Unidos, o governo desempenhou um papel insignificante. Talvez lá atrás, mas hoje é campeão dos subsídios, A terra se tornou disponível, mas era terra que tinha sido antes improdutiva. Depois da metade do século XIX, foram criadas as escolas de ensino superior de agricultura, que disseminaram informações e tecnologia a partir de serviços de extensão financiados pelo governo. Olha o governo aí, Inquestionavelmente, no entanto, a fonte principal da revolução na agricultura foi a iniciativa privada atuando em um mercado livre e aberto a todos, com uma única exceção da vergonhosa escravidão. Há controvérsia também, porque no Brasil, por exemplo, a Embrapa ajudou consideravelmente a... Hoje nós temos os maiores produtores de uma série de recursos de commodities no campo do agronegócio, E o crescimento mais acelerado veio depois que a escravidão foi abolida. Os milhões de imigrantes de todas as partes do mundo eram livres para trabalhar para si próprios em condições mutuamente acordadas. Há controvérsia em relação a isso também. Eram livres para experimentar novas técnicas por sua conta se o experimento falhasse e para seu lucro se obtivessem sucesso. Houve pouca assistência do governo. Mais importante ainda, encontraram pequena interferência do governo. Eu já disse isso talvez no tempo do Friedman, ou nesse tempo do século XIX, porque a partir do século XX os subsídios do governo são cada vez maiores para os produtores rurais norte-americanos. O governo começou a ter um papel mais importante na agricultura durante e após a Grande Depressão dos anos de 1930. Agora sim, Atuava basicamente para restringir a produção de modo a manter os preços artificialmente altos. O crescimento da produtividade agrícola dependia da necessária revolução industrial e que a liberdade estimulava. Então vieram as novas máquinas que revolucionaram a agricultura. No sentido inverso, a revolução industrial dependia da disponibilidade de mão de obra liberada pela revolução na agricultura. Indústria e agricultura caminhavam de mãos dadas. Smith e Jefferson viram igualmente a concentração de poder do governo como um grande perigo para o homem comum. Viram a proteção do cidadão contra a tirania do governo como uma necessidade permanente. Esse foi o intuito da Declaração de Direitos da Virgínia de 1776 e da Declaração de Direitos dos Estados Unidos de 1791. O propósito da separação de poderes na Constituição do Zéu, a força motriz por trás das mudanças na estrutura jurídica inglesa, desde a publicação da Magna Carta no século XIII até o final do século XIX. Para Smith e Jefferson, o papel do governo era o de um árbitro, não de um participante. O ideal de Jefferson, como ele exprimiu em seu primeiro discurso de posse em 1801, era um governo sensato e sóbrio que impedirá os homens de prejudicarem uns aos outros, que, por outro lado, os deixará livres para regular suas próprias atividades de produção e de progresso. Até desembocar no crash, Foram produzindo. Uma crise de superprodução fez a bolsa quebrar em 29, Ironicamente, o próprio sucesso da liberdade econômica e política reduziu seu encanto para pensadores posteriores. O governo, estritamente limitado no final do século XIX, possuía pouco poder concentrado que ameaçasse o homem comum. O outro lado dessa moeda é que ela possuía pouco poder que permitisse às pessoas boas fazer o bem. Em um mundo imperfeito havia ainda muitos males. De fato, o próprio progresso da sociedade fez com que os males residuais parecessem ainda mais objetáveis. Como sempre, as pessoas tomavam como certas as conquistas favoráveis. Esqueceram-se dos perigos de um governo forte para a liberdade. Em vez disso, estavam atraídas pelo bem que um governo mais forte poderia realizar, se o poder de governar estivesse nas mãos certas. É a ilusão hoje de liberais e conservadores tupiniquins. Está nas mãos certas, que deve ser o Bolsonaro para eles, Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, interessar pelo conteúdo do canal. Só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações.
Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 1.153 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que por conta de um conteúdo útil passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui na plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, Vips. E até a próxima.